interno mesmo, tá? Não vamos plagiar o seu material. Acho que é uma preocupação. Então, obrigado. Eu queria agradecer, né? O Thiago falou, a gente é o gestor da Alumia, então as comunicações que vêm ao site chega com cópia para nós, porque a gente também tem que dar respostas a elas, algumas coisas a própria fundação dá respostas, outras coisas mais técnicas somos nós que damos. E eu vi o convite do Thiago, e como a gente já tinha estado aí na edição anterior, no ano passado, eu achei que ele também pudesse ter ficado um pouco com vergonha de convidar novamente, e eu disse, eu estou à disposição, a gente entende que é fundamental esse trabalho com a academia, principalmente vocês que já estão concluindo, já são quase egressos do curso de turismo, e é sempre bom a gente poder falar e atualizar, a gente preparar vocês para virem para o mercado de trabalho. A gente na Sprint tem alguns desafios. O primeiro deles é lidar com pessoas que entendam daquilo que a gente está falando, e essa oportunidade de falar para vocês e ajudá-los a qualificar é fantástico. E outra é que a gente vê no mercado um despreparo. As pessoas não estão sabendo lidar com essa temática, não sabem usar. E com isso se perde muita oportunidade. Então, é sempre bom a gente estar em contato, a gente trazer um pouco dessa atualização. E já é muito interessante que no caso do curso de vocês já tenham uma grade, já tenham uma disciplina para falar um pouco dessas tecnologias, mesmo que de uma maneira superficial. Saibam que vocês já estão num grau diferenciado. A gente ainda tem cursos de turismo que nem tocam nesse assunto. E a gente vem até pensando em como isso pode ser reestruturado. Eu até tenho dado aula em algumas universidades trazendo essa temática justamente por falta de profissionais nessa área. Então, se vocês ainda não me conhecem, né, se ainda não ouviram falar de mim, eu sou a Rayane Ruas. Eu sou a CEO da Sprint Dados, atuo na área de turismo, principalmente na área de gestão de dados desde o início da minha carreira no turismo, assim que eu me formei, mais de 15 anos atrás. Já trabalhei na esfera pública, fui da Secretaria de Turismo lá em Brasília por 8 anos, 5 deles como diretora do Observatório de Turismo. Já tive atuação também na esfera privada, junto a conventions, na área de consultoria. E então, já há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, eu abri a Sprint Dados, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais do que a gente faz. Então, a gente atua com a inteligência da Abrastoa, a Associação Brasileira de Operadores de Viagem. Nós coordenamos e desenvolvemos a Alumia, a plataforma de inteligência turística do Mato Grosso do Sul, baseada em Big Data, em dados oficiais e em pesquisa primária. Sou doutoranda em turismo aqui na Universidade de Aveiro, eu moro em Portugal já há 5 anos, estou no Brasil em visitas, em eventos algumas vezes, e fico super contente quando algum de vocês me encontra na feira e fala, posso tirar uma foto? Eu vi uma palestra sua em tal momento, então se vocês verem e quiserem a gente trocar uma conversa, trocar alguns insights, fiquem à vontade, não fiquem acanhados. Sou pesquisadora em turismo porque acho que a academia e o mercado têm que andar juntos, então eu tenho uma relação direta com o Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, vinculado ao Centro de Desenvolvimento Sustentável lá na UNB. E em novembro de 2022, eu publiquei o livro Big Data no Turismo, Conceitos e Aplicações. O Big Data no Turismo, ele está disponível, é gratuito. Se vocês ainda não leram na disciplina, é uma ótima leitura para as férias, gente. Assim, é super necessário, é super divertido. Mas não é só porque fui eu que escrevi. É um livro com 90, quase 100 páginas, mais ou menos 2 horas de leitura, 3 horas no máximo, vocês terminam. O feedback de todo mundo que leu o livro falou, Rai, eu li em uma tarde, assim, eu não conseguia deixar, porque é uma leitura muito leve. Apesar de ter coisas técnicas, ele não tem uma linguagem técnica, ao contrário, ele tem uma linguagem para mercado. E ele foi escrito com o objetivo: apoiar essa difusão, que o mercado pudesse ter uma referência de o que é o Big Data, como é que a gente aplica. Então, fica aí o convite também para vocês baixarem, navegarem e utilizarem um pouquinho desse material que está disponível. O livro foi editado pela UNB, então ele não tem custo nenhum, é realmente escanear o QR Code e fazer o download do livro, ou colocar mesmo no Google, vocês também encontram. Tá, se vocês quiserem me interromper e perguntando, fiquem à vontade. E aí, vocês já devem ter ouvido isso, o Thiago já ouviu um pouco dessa apresentação e de alguma maneira vai incorporando tudo isso, mas já em 2003, há 21 anos atrás, o PUM já afirmava que poucas são as áreas onde a geração, a reunião, o processamento, a aplicação e a utilização de informação é tão importante para o dia a dia da atividade como no turismo.
Essa frase, para mim, ela representa toda a minha motivação de trabalho. Porque se a gente olha para a indústria, se a gente olha para o comércio, se a gente olha para o marketing, dados é importante? É. Mas pouquíssimas delas, essa geração de informação vai ser tão relevante como no turismo. A gente tem um setor totalmente dinâmico, que tem dias que uma coisa está em alta, outro dia outra coisa está em baixa, que um vídeo do TikTok pode explodir um destino, que chega a colocar tapume, como a gente tem no turismo. E a gente tem um setor complexo, a gente vai falar um pouco disso, e reunir essas informações, processar elas, é extremamente desafiador. E aí a gente vem para a parte de aplicação e utilização dessa informação. Mas não é utilização dessa informação no planejamento e numa etapa inicial, ou no final para medir um resultado. É no dia a dia, todos os dias. A gente tem essas necessidades no turismo. Então, eu concordo em gênero, número e grau com essa apresentação do PUM, entendendo que a gente precisa ter essa gestão com base em dados. E o que significa essa gestão baseada em dados? É você sair do achismo, sair daquela área de sempre foi assim, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo. Ou todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer. Sai desse campo da ideia, do eu acho, do eu penso que, do me disseram, e eu vou ter uma base sólida para tomar decisão. Eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer alguma coisa de alguma maneira, não por uma suposição, por uma experiência, por uma vivência, mas porque números, dados, uma análise de cenário, um valor me justifica que ela é importante. E vocês vão conhecer bem a Lumia e já tem vários casos de como a Lumia tem transformado essa gestão no Mato Grosso do Sul. Posso contar um pouquinho, mas também não quero falar spoiler. Então, a gente fala de uma gestão data-driven no turismo, que também nada mais é do que uma inteligência turística. Ou inteligência de mercado, você olhar para o mercado, você entender o mercado e você agir de acordo com essa inteligência e esse entendimento do mercado. Também já foi falado e chamado de inteligência competitiva, uma análise competitiva. Ou seja, você olha para você olha para os demais e vê como você está em relação a ele, o que você pode se diferenciar e ser melhor. Vários nomes podem ser dados para essa tal gestão data-driven, para essa gestão inteligente, por essa gestão com base em dados no turismo. Elas são praticamente sinônimos. A variação ela é bem pequena. O que é importante? A gente incorporar análise de dados diversos e atualizados no processo de tomada de decisão. Vou fazer uma campanha de promoção da minha agência no Facebook. Com base em quê? Em dados. Quem é o meu cliente? Qual é o produto que ele mais compra? Quanto tempo ele procura? Aí não tem essa informação organizada. Então, vamos olhar para o mercado? O que o turista está procurando no Google? Qual é a cidade que ele está procurando? Quanto tempo, normalmente, ele fica para esse mercado, nesse setor? Quanto ele está disposto a pagar? Não adianta nada a gente fazer um anúncio no escuro. A gente tem que usar dados para tomar essa decisão. Com isso, a gente vai reduzir as incertezas, porque a gente vai ter informação real e atualizada, e a gente vai poder cruzar, aumentando a eficiência daquilo que a gente vai tomando de decisão, aumentando a nossa capacidade de entrega, melhorando o nosso resultado. Então, a gente tem inúmeros desafios, e acho que tem 3 slides nessa apresentação falando em desafios. O início dessa conversa é: a gente tem um setor que diz o IPEA, e o Ministério do Turismo mais ou menos concorda, com 52 atividades características do turismo. O Ministério já acha que são 54, que nice. Só para a gente ter uma ideia. A gente tem hotéis, a gente tem transporte, a gente tem atração turística, a gente tem prestadores de serviços turísticos, a gente tem guias, a gente tem um setor com empresas de diferentes tamanhos, de diferentes portes, fazendo diferentes coisas. A gente tem um setor que, por mais que a gente não queira, tem uma informalidade muito grande. Empresas familiares, pessoas que vão fazer brigadeiro e vender na praia, pessoas que atendem e recebem turistas e que não são certificados. Então, a gente tem um grau de informalidade que é elevado e que dificulta a gente entender todo esse sistema. A gente tem uma dificuldade com relação a padrões.
Por mais que a gente tenha a Organização Mundial do Turismo dizendo que o turista é aquele que fica mais de 24 horas e menos de 365 dias, isso não necessariamente implica num padrão. Não existe, né, uma determinação de como é que a gente vai contar. Se eu olhar lá para Santos, a quantidade de gente que chega no navio, eu não vou contar o impacto econômico desses excursionistas no destino? Tem que contar. É inevitável não contar. Mas se eu falar de uma outra cidade, isso pode não fazer sentido. Então, a gente não tem um padrão, nem de como a atividade é desenvolvida, nem de como a gente mede essa atividade. Outro grande desafio é que, eu diria, 90 e muitos por cento das atividades do turismo, ela não é exclusiva do turista. Nem o próprio hotel ela é exclusiva do turista, porque quanto morador não vai passar uma noite no hotel, um aniversário de casamento, ou alguma coisa nesse sentido. Então, não tem como eu olhar para um restaurante e dizer, desse faturamento, turismo impactou em 50% ou 60%. É difícil. Nem tudo é 100% turista, nem tudo é só para a comunidade. Nem a lavanderia, nem o posto de gasolina, nada. Outro grande problema é que a gente tem um setor que ainda é informal e que não está digitalizado, que não está conectado. Então, todas essas informações que a gente vai falar em termos de Big Data, ela não representa a totalidade. E na Alumia, se vocês perguntarem para a Daniele, que eu acho que é quem vai fazer a apresentação de vocês podem conversar um pouquinho sobre o módulo de hospedagem. A gente tem uma contratação de um fornecedor de Big Data para ver qual é a capacidade hoteleira e ocupação hoteleira do estado. Mas como a maior parte das pousadas são familiares, elas nem têm um sistema de reserva online conectado com isso. Então, a gente não consegue nem juntar esses dados da maneira como a gente conseguiria em São Paulo com 200 empreendimentos numa cidade. A gente tem essa discrepância. E a gente tem metodologias dispersas. Eu já falei sobre o turista, não turista, essa contabilização, mas até mesmo dentro dos observatórios. Tem observatório que tem faixa de idade, tem observatório que trata por geração, tem observatório que vai no número da idade. Como é que a gente compara essas coisas todas se cada um mede de um jeito? Então, esses desafios todos levam a gente a ter um trabalho extra quando a gente vai falar em dados no turismo. Quer dizer que a gente não vai falar? Ao contrário, a gente tem que falar para todo mundo estar na mesma página e a gente fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, já entrando um pouquinho nos conteúdos do livro, quem já folheou o livro, vai ver várias imagens de lá e eu vou passando aos poucos por elas. A gente tem uma pirâmide do conhecimento de 89 do Akoff, que fala que a gente tem dados. E, por exemplo, 43, ele é um dado. O que significa 43? É um número. 43. Não é nada. Mas se eu te disser que 43 é... Perdi meu mouse. Voltando. 43 são agências de turismo. Olha, já virou uma informação. Eu já sei que eu tenho 43 agências de turismo. Mas ainda assim, elas não dizem muito sobre o que eu preciso. E se eu disser que eu tenho 43 agências de turismo que trabalham com turismo rural em Santa Maria? 43 agências de turismo que trabalham com turismo rural. É uma informação ótima? É. O que eu fiz com ela? Nada. Eu fiquei parada aqui no campo do conhecimento. Como que eu levo até a sabedoria? Quando eu coloco isso em prática. Se eu tenho 43 agências que trabalham com o turismo rural em Santa Maria, então eu vou chamá-las para um evento, eu vou fazer uma campanha de promoção, eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso para que elas tenham mais turistas. Ou eu vou conversar com elas para entender qual é o produto que está sendo vendido, como é que ele é formatado. A gente faz alguma coisa com essa informação, aí a gente chega na sabedoria. No turismo, e durante o livro, eu faço um paralelo dessa pirâmide com o Big Data e a inteligência turística. O Big Data é só um monte de número que a gente utiliza técnicas de business intelligence, que nada mais é do que técnicas de análise e organização da informação, para entender ela. As técnicas de data analytics já fazem uma análise mais preditiva, de futuro, fazendo um cruzamento. Se eu olhar para isso e tomar uma decisão baseada nela, a gente alcança a inteligência turística. Não tem como a gente alcançar a inteligência turística se eu não partir de dados, informações, conhecimento. Não tem como. E se eu me apoiar na tecnologia, a gente vai usar, então, esses nomezinhos em inglês que
A gente ainda gosta bastante no Brasil. Então, a gente precisa fazer a caminhada completa para chegar no sucesso onde a gente espera. E onde o Big Data entra? Precisa ser sempre com Big Data, Rai? É a pergunta que me fazem. Não, gente. A gente tem fontes de dados convencionais e inteligência turística baseada em pesquisas, em dados oficiais, em dados primários e boas estatísticas. Sim, e elas são importantes e a gente nunca vai desconsiderar elas. O Big Data vem como uma fonte de dado não convencional, com uma quantidade mais maciça de informações que traz novas oportunidades de entendimento daquela realidade, que vai trazer uma nova perspectiva, que vai trazer uma camada extra de informações. E por que a gente chama ela de Big Data? Porque não dá para você analisar ela fazendo continha de matemática no papel. É inviável ser tratado e analisado pelos meios tradicionais. Você precisa da máquina, de um computador, de um algoritmo, de um software de processamento, porque senão não dá caldo. Vocês já tiveram a alegria de abrir um documento no Excel e ele te manda uma mensagem? Não tenho capacidade de abrir, é muito grande. Gente, é tão lindo de se deparar com essa informação. Eu fico tão contente, porque a gente percebe que não dá para usar os meios tradicionais. Eu estou diante de um Big Data. Esse exemplo que eu te dei, ele é um Big Data de uma fonte oficial, porque uma fonte oficial pode ser um Big Data. Então, a gente tem que transpor um pouco desse medo e, dentro de sistemas de empresas, a gente tem grande volume de Big Data. Se a gente for olhar, já pararam para pensar, né? Num sistema da Gol, quantos passageiros viajaram para onde? Qual foi a categoria que ele visitou? Gente, aquilo tudo é uma informação interna, mas ele é Big Data. Tiago, levantaram a mão? Pode falar. Rayane, só para interromper, mas não vou me estender muito, teve uma situação que uma vez que eu estava dando uma disciplina e algumas atividades eu pedi, né, para eles pensarem sobre o uso da Big Data, etc. E um grupo passou, eu não sei se foi disciplina, eles contando de um projeto que eles participaram com algum outro colega aqui no curso, mas eu achei curioso que o propósito deles era analisar as reações das pessoas nas redes sociais em relação a uma região que nós temos aqui, que é a região da Quarta Colônia. Uhum. E aí eu fui perguntando, como é que vocês fizeram isso? E boa parte, talvez alguns aqui estavam presentes nessa situação, não? Que entravam nos perfis e ficavam ali dedo a dedo, pesquisando e olhando o que as pessoas... Então, foi feito trabalho manual. E é um trabalho legal, os alunos fizeram um bom trabalho. Sim. Mas você vai está apresentando para eles caminhos que você não precisa, entre aspas, perder tempo com tanto trabalho manual, porque tem um sistema que vai conseguir buscar mais informações, analisá-las mais rápido e trazer resultados muito mais fidedignos. E vai trazer mais precisão, porque a gente diminui um pouco o erro, né? Vamos combinar que no copiar e colar, a gente pode gerar algum erro. Quando a gente transforma isso em máquina, a gente diminui o erro. Mas a gente vê muito trabalho acadêmico publicado, como, por exemplo, pesquisas, opinião do TripAdvisor, que é feito no copia e cola. Muitos. A Sprint tem hoje um algoritmo, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou tentar não me estender demais também, para a gente falar um pouquinho de tudo. Mas é isso. A gente tem a tecnologia como nosso aliado para analisar, processar isso de uma maneira mais eficiente. Não tem a tecnologia, a gente fala, vamos fazer na unha? É possível? Não é impossível e não tira o mérito, ao contrário, tá? Então, quando a gente fala do Big Data, e pode me interromper sempre que vocês precisarem, a gente costuma de falar dos 3 Vs do Big Data. Esses 3 Vs viraram 5 Vs. Esses 5 Vs, na minha última revisão de literatura, já eram 8 Vs, caminhando para 9 Vs. O que importa é que a gente vai vendo cada vez mais que é preciso especificar um pouco mais o que é esse Big Data. Então, quando surgiu o Big Data com o Laney lá atrás, 2001, ele disse que o Big Data era caracterizado, 2001, gente, a gente estava usando disquete ainda, volume grande de informações, variedade de informações, eu não estava só com o nome da pessoa, eu tinha nome, até o estado civil, preferência, cor, pele, tudo, e numa velocidade muito grande.
Aquilo não parava de crescer. Imagina o contador de água quando você está enchendo a piscina, rodando rápido. Esse é o núcleo duro do Big Data. Com grande quantidade, muitos dados diferentes, numa velocidade muito grande. Passado um tempo, lá para 2008, começou a perceber que só isso não era suficiente. Se esses dados não fossem verídicos, não adiantava de nada. Por que eu vou analisar uma coisa que não é verídica? Se esses dados não tivessem uma variedade cobrindo grupos diferentes, eu dei o exemplo de pessoas. Se esses dados fossem só de uma cidade, não é relevante. Eu quero entender a demanda de turística, então eu tenho que pegar esses dados de todo o meu mercado. Não tem sentido. E aí já surge uma outra questão. E a validade? Será que os dados Big Data de 2001 são úteis hoje para eu tomar uma decisão em 2024? Esses dados vencem. E aí depois, de que me adianta ter um volume gigante de dados se eu não consigo ver, se eu não consigo entender o que tem lá? Então, para a gente ter um bom Big Data, a gente passa a ter uma visualização. Vem a lei de proteção de dados e fala, calma, e a vulnerabilidade? Será que a gente não está pondo em risco? Será que a gente não tem que cuidar com a proteção de dados? Será que a gente não tem que cuidar com a anonimização das informações? Então, a gente tem que ter uma boa base de Big Data que não coloque a vulnerabilidade, que não deixe ninguém numa situação frágil. E aí, vem outra situação. E a volatilidade? Será que a informação que eu estou coletando hoje eu vou precisar dela? Vem uma pandemia, muda tudo e aquilo tudo se perde, a gente tem que começar tudo de novo. Com o passar dos anos, a gente foi identificando várias coisas, outras características complementares que vão qualificando esse Big Data. É para a gente entender melhor. Pensa num campo da ciência que as pessoas vão estudando, descobrindo. É mais ou menos isso. Vão surgindo novas coisas para fazer a gente pensar. E eu até coloco 3 pontinhos no livro em 2022. Se eu fosse fazer essa revisão toda hoje de novo, eu seguramente encontraria mais vezes. Mas eu deixei por último o valor. O valor foi o 5º V incluído nessa listagem, de que não adianta nada eu ter uma massa de dados que é verídica, que está na validade, que eu consigo visualizar, que ela é interessante, se eu não gero valor, se eu não uso ela para agregar valor. Ela é só um monte de coisa. Então, na minha concepção, um dos Vs mais importantes é a geração de valor com o dado. Não adianta só comprar e acumular. A gente tem que usar ele para alguma coisa. E tem um paralelo muito interessante que eu gosto muito, de um texto que, se vocês não leram, fica também de leitura do fim de semana, que é um texto do Tim O'Reilly, que ele fala: os dados não são o novo petróleo, como muita gente diz. Os dados são a nova areia. E a gente já debate um pouquinho sobre isso. E aí no livro eu detalho um pouquinho mais quais são essas origens possíveis de Big Data, rompendo aquela coisa de que Big Data tem que ser só os dados disponíveis da internet. Gente, é um quadrado. O Big Data pode ser arquivos enormes de PDF, de Excel, de TXT, de Doc. Eles podem ser bancos de dados públicos, privados, estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Podem ser históricos, sim, das redes, da web, de servidores, de transações, cartões de crédito. Pode ser um histórico e pode ser uma fonte de Big Data. Presta atenção no pode, não quer dizer que é. Se a gente não usa, não organiza e não gera valor, é só um monte de coisa, é só um monte de areia. Não é nada interessante, é só um monte de número. Ele pode vir de sistemas, de softwares internos, pode estar lá nas redes sociais e cada vez mais vem sido difícil usar esses dados das redes sociais precisamente pela proteção de dados, mas pode estar em mídias. E agora com a inteligência artificial está incrível usar os dados de mídia, de foto, de vídeo, de áudio, processamento de tudo isso, de dispositivos, de conexões, dos IoTs, do Bluetooth, do GPS, do Wi-Fi, todas elas com 3 pontinhos, porque não para aqui. Isso é para a gente abrir a cabeça e não achar que o Big Data é só o dado da rede social. Não. Ela é só um item dessa lista aqui. Ele é muito mais do que tudo isso junto e mais. Então, a gente tem no Big Data uma oportunidade da gente entender o turismo sem o viés de aplicação de pesquisa. Na hora de a gente fazer uma pesquisa, um inquérito, responder uma survey,
O pesquisador influencia, a pessoa no ambiente que ela está, ela é influenciada. O Big Data traz essa imparcialidade do entrevistador, do respondente. Gente, ninguém vai na rede social trollar o algoritmo e postar alguma coisa só para sacanear. Só para responder porque estão me perturbando. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai lá no Google e fala: eu tenho pesquisado muito sobre viagem para o Rio de Janeiro e ele está me mostrando publicidade demais. Eu vou começar a pesquisar viagem para Veneza para ele parar. A gente não faz isso, a gente não vai indicar ele. A pesquisa que ela é feita, ela é real. Então a gente tira essa imparcialidade e a gente traz mais notoriedade, mais realidade. Pode parecer que não, mas o Big Data pode ser mais barato. E eu tenho vários exemplos de uso de Big Data que saiu mais barato do que a coleta primária. E o Big Data ele pode utilizar e auxiliar a academia, o mercado, consultores, gestores públicos, todo mundo a entender o comportamento do turista, segundo Lee e essa galera toda, mas não só. A entender o mercado, a entender os concorrentes, a entender e identificar oportunidades. O Xing e os seus amiguinhos ali todos falam que toda essa informação gerada, coletada, disponível online, pode trazer novos conhecimentos. Lá em 2015, eles achavam isso e isso ainda é reforçado. Se a gente olhar para toda essa informação, a Alumi é outro bom exemplo disso, a gente gera novas oportunidades. E aí, já dando um spoiler, né? A gente detectou que o Japão é o 10º, está entre os 10 mercados internacionais que visitam Bonito. Gente, no Brasil, o Japão não está entre os 20, mas em Bonito, Japão está entre os 10. Então, sim, o Mato Grosso do Sul pegou suas coisas e foi lá no Japão se promover, se divulgar. E a mídia ficou: o que vocês estão fazendo no Japão? Tem nem voo direto. Mas os japoneses estão interessados. Então, se eles estão interessados, é para lá que eu tenho que vender. Vê se eu vou ficar brigando pelos espanhóis, que o mundo inteiro está brigando por eles. Eu vou lá para o Japão, que não está ninguém nem prestando atenção, e eles já estão me vendo. Então, a gente gera novos conhecimentos e novas oportunidades a partir disso. Outra forma da gente organizar todo esse conteúdo, e aí fica também mais uma deixa para dar uma olhada lá no livro com mais detalhe, é que a gente tem possibilidades de coleta de Big Data em diversas etapas da viagem. Desde o momento da inspiração, através das redes sociais, blog, mídia, cinema, Netflix e séries, até o momento de planejamento e compra. E aí olhando tanto o lado de empreendimento, de oferta, de atrações, de reservas, até o lado do turista, o que ele está buscando, o que ele está comprando, qual é o preço que ele tem buscado, o que está dentro do patamar dele. Depois, na área de vivência, o que ele vem postando nas redes sociais, por onde o celular dele vem se conectando, quanto ele está gastando efetivamente, o que ele está interagindo com os dispositivos, tudo isso gera um pouco desse traço e desse fluxo da vivência, para a gente chegar na etapa de recordação, com todas as avaliações nas plataformas de reserva, com os blogs, com as redes sociais e tudo mais. Então, aqui é só um caminho possível, mas também não é o único. Tá? E eu gosto de dizer, e para mim, esse é um dos slides mais importantes de tudo que a gente vem conversando. É que as pessoas chegam até nós, e eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência, e falam: eu preciso de contratar Big Data. E eu pergunto: para quê? Para tudo. Para nada. Não sei. Você que me diz. A gente precisa de cumprir algumas etapas para ser eficiente. Não adianta só contratar, não só dados, tá? Mas basicamente tudo na área de tecnologia, todos os serviços, todas as decisões que a gente toma, a gente tem que entender o porquê. Então, para que a gente tenha uma solução de Big Data efetiva, tudo começa no planejamento. Quais são as perguntas que eu quero responder? Eu quero saber quem é meu turista, eu quero saber quem é meu concorrente, eu quero saber quantas pessoas me visitam, eu quero saber como é que ela chega até aqui, eu quero saber quantos dias ela passa, eu quero saber com quem que ela vem, eu quero saber quantos hotéis eu tenho disponíveis, eu quero saber se meu destino é sustentável, eu quero saber se eles se sentem seguros, eu quero saber quantos empregos estão sendo gerados. Qual é a minha pergunta? O que eu preciso saber? E aí, se a gente tem uma pergunta, a gente vai para todas aquelas possibilidades que eu já falei para vocês, para a gente procurar uma resposta. Muito provavelmente, essa resposta não vai estar num lugar só. Ela vai estar em vários locais, de maneiras e picadas de formas diferentes. É um grande erro. De vez em quando me falam assim:
Pergunta para o Big Data. Eu falo, ai, gente, seria tão bom se o Big Data fosse o que a gente chama hoje de chat GPT, que eu pergunto para ele me responde. Não funciona assim. A gente tem vários dados picados e a gente vai trabalhar numa integração, um processamento dessa informação, para então a gente conseguir analisar tudo isso e chegar a uma conclusão que vai me dar uma interpretação e uma tomada de decisão. Dificilmente esse dado vai estar pronto do jeito que eu quero. A gente vai ter que cruzar muitas informações. Então, esse é o percurso que a gente tem que fazer. Interpretei, encontrei uma solução, encontrei uma resposta. Vão surgir outras 4. É inevitável. Então, a gente começa tudo de novo. E é um processo cíclico. E lá na Lumia, a gente vem fazendo isso. A Lumia já tem 1 ano de publicada. A gente está planejando a Lumia 2.0 com muitas mudanças. Ah, você quer me dizer que a Lumia foi um fracasso? Não, porque a gente está vendo, mudando, a gente vai vendo, sentindo a necessidade de responder outras coisas e a gente vai percebendo que perguntas antigas já estão resolvidas, eu não preciso mais respondê-las. É normal, é cíclico, é natural. Então, como é que a gente usa os dados a nosso favor? Para identificar o nosso cliente, para saber quem ele é, saber suas motivações e a gente direcionar uma melhor experiência, um melhor produto, uma melhor solução, um melhor atendimento. A gente também pode usar essa informação para desenvolvimento de produtos e eu quero criar uma nova experiência, eu quero melhorar a minha oferta, eu quero deixar o meu produto mais barato, mais caro. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira assertiva, sem cometer um erro e isso chegar à falência? A gente olha para dados para chegar a essa conclusão. A gente também utiliza a informação para ter um posicionamento de marketing. Como eu quero ser visto pelos meus clientes? Como os meus clientes me veem? Como eu me diferencio dos demais? Como é que eu estabeleço uma competitividade e uma relevância dentro desse setor? Mas, principalmente, eu diria que a gente precisa olhar para dados para direcionar investimento. Não tem coisa que dá mais raiva do que ver a prefeitura gastando dinheiro com uma coisa que ninguém precisa? Nas empresas privadas, isso não pode acontecer. Então, a gente precisa direcionar. Será que eu preciso qualificar o meu trabalhador do turismo? Será que eu preciso ensinar inglês para ele ou eu posso colocar e utilizar ferramentas de tradução? Será que eu preciso diversificar a minha oferta turística? Não, eu já tenho uma boa oferta. O que eu preciso é de comunicar ela, de ter um bom posicionamento. Não, eu não preciso nem de comunicar, nem de ter um bom posicionamento. Eu só preciso fazer as pessoas chegarem até aqui. Elas não conseguem chegar. Elas sabem que existem, mas é difícil. Então a gente olha para tudo isso, identifica onde está a nossa fragilidade para a gente atuar. Quase como uma cirurgia, no ponto certo com um laser. E não um machado gigante fazendo um estrago em tudo. E aí a gente tem muitos benefícios, né? A gente identifica pontos fortes, fragilidades e corrige a tempo antes de virar uma catástrofe. A gente identifica quais são as áreas de intervenção e consegue trabalhar nesses setores estratégicos. A gente otimiza o nosso orçamento, que no turismo, já fiquem sabendo, é minúsculo. O turismo nunca tem dinheiro para investir em turismo, menos ainda para investir em dados, já também conta essa parte da conversa. E aí a gente tem melhores resultados. Mas, se a gente começa com um pequeno, mesmo sem orçamento, mesmo sem recurso, mesmo com todas as dificuldades, se a gente começar a se mexer, esse resultado já vai começando a aparecer. Então, se vocês não leram o livro, não tem problema, mas a gente, quando escreve alguma coisa, tem sempre aquela parte que a gente gosta mais. E eu vou ler para vocês aí uma página, mais ou menos, do livro, que é uma parte sobre mitos e verdades, e é mais ou menos uma conclusão de tudo isso que a gente vem conversando nessa etapa sobre o Big Data, que foi a minha promessa. Depois de lá, já um capítulo inteiro, terminando aí esse capítulo de apresentação, eu pergunto, né? Ainda tem dúvidas? Vamos aos mitos e verdades. O Big Data é uma tecnologia? Não, o Big Data não é uma tecnologia. Ele só é possível a partir da tecnologia. Ele utiliza mecanismos tecnológicos para o seu desempenho, mas ele não pode ser entendido como uma tecnologia. Então o Big Data é um software? Também não. Um software é um Word, é um Excel, é um PowerPoint, até um Power BI. O Big Data não é um software, você não compra ele pronto, já moldado no mercado. Ele deve utilizar algum software, mas podem ser vários, inclusive não tem só um que processa Big Data. Já sei, o Big Data é um banco de dados? Não, seria maravilhoso se fosse, eu estaria muito feliz. Um banco de dados pressupõe que a informação está organizada, e no Big Data isso nunca acontece, ela está sempre bagunçada. Então, se a gente extrai, armazena, organiza, aí ele vira um banco de dados de Big Data. Mas, da sua forma natural, não. Por isso que ele é areia.
O Big Data é Business Intelligence? Também não é. A gente pode utilizar Big Data para desenvolver Business Intelligence, como a gente também pode usar outras fontes, como primária, secundária, sem ser o Big Data. Mas o Big Data, sim, fortalece e traz melhores análises de Business Intelligence e Data Analytics. Não consegui achar essa resposta, Raiane. O Big Data, no final das contas, é inovador? Em 2022 era. Eu diria que a gente ainda está num processo bastante inovador de utilização de Big Data, apesar de que já tem, nos Estados Unidos, quase 50% das organizações usando Big Data, e os outros pretendem implementar isso nos próximos anos. Mas o Big Data ele é um processo de tomada de decisão que existe desde a década de 70. A tecnologia vem avançando, isso vem se intensificando, a gente vem usando cada vez mais, mas no turismo ainda é uma ótima oportunidade de ser explorada. No final das contas, Raiane, o que é o Big Data? Para mim, Raiane, o Big Data é uma combinação de fonte de informação com técnica de pesquisa e método de armazenamento para o tratamento de grandes volumes de dados. É um mix dessas coisas todas: fonte, técnica e método e processamento de grandes volumes de dados, acumulados instantaneamente ou muito rápido, que vão crescendo de uma forma descontrolada. Ele é diverso, ele é autêntico. Eu diria que o Big Data proporciona essa revolução no processo de tomada de decisão. Usando o Big Data, aplicando técnicas de processamento e análise, técnicas de modelagem e predição, a gente consegue alcançar essa tal inteligência turística. E eu vou cumprindo meu tempo, mas aproveitando os últimos 20 minutinhos da nossa conversa. Nesse processo, nessa revolução do processo de tomada de decisão, eu identifico que a gente tem um gap muito grande entre isso que eu proponho como revolução no processo de tomada de decisão e soluções de mercado. Foi por essa razão, então, que eu criei a Sprint em fevereiro de 22, e a Sprint se especializa em consultoria e desenvolvimento de soluções tecnológicas para essa área de dados. Ela surge para fazer essa ponte entre a academia, tudo que eu investiguei e entendi como Big Data, e o mercado e o setor de turismo. E a gente tem esse propósito que todo mundo, empresas, governos, acadêmicos, tenham dados para tomar decisão, porque só assim a gente vai conseguir fortalecer e alcançar os patamares que a gente deseja no turismo. Então, contando um pouquinho da Sprint, a Sprint trabalha com inovação de processos, até na pesquisa de perfil que a gente vai fazer, normal com questionário, a gente trabalha com ela sim, ela não é condenada aqui dentro, ela não é um tabu, mas o que a gente faz é utiliza isso com inovação, coleta em tempo real, sem papel, num tablet, que é possível offline e depois sincroniza, trazendo agilidade e inovação para esses processos primários. A gente integra e cruza diversas fontes, elaboramos infográficos, fazemos planejamentos, estudos de mercado, e a gente tem alguns aí que vocês podem utilizar. Elaboramos e desenvolvemos dashboards para que essa visualização da informação seja mais eficiente, seja mais clara. Trazemos o Big Data para aquele cliente que cabe, para aquele cliente que tem interesse e já está nesse grau de maturidade, convergindo com os demais dados. E fazemos muitas consultorias, treinamentos, palestras, capacitações para que empresários, governos possam então passar a utilizar o dado no seu dia a dia. Temos um portfólio bastante completo, como vocês podem imaginar, de soluções de Big Data, com os dados aéreos, com os dados de telefonia móvel, com os dados de busca, com os dados de alojamento, e é um módulo novo que a gente lançou, inclusive com sustentabilidade dentro dos alojamentos. Temos algoritmos próprios para redes sociais, para extração de dados, comentários, como o Thiago falou, fizeram na mão? A gente tem algoritmos próprios. Inclusive, eu já fiz a coorientação de 3 alunos, 2 de mestrado e 1 de graduação, que usaram a nossa tecnologia para o trabalho acadêmico deles. Então, se vocês também tiverem interesse um pouquinho de conversar sobre isso, quem já não definiu ainda o trabalho de conclusão, já está um pouquinho atrasado, mas ainda dá tempo. E a gente já entregou aí em 2 anos mais de 25 projetos de inteligência turística. Para destinos, como é o caso da Lumia, para entidades, como é o caso da Brastoa, para o Ministério do Turismo, é a pesquisa de demanda do turismo rural, que ela é pública, está disponível, vocês podem acessar no nosso site. Para entidades, como é o caso do Polo Sebrae de Ecoturismo, foram muitas coisas, todas elas bem diferentes. E nesse caminho a gente encontra a mesma constante
Dificuldade. Os dados são dispersos, desorganizados, desatualizados. A gente não tem informação segura para tomar decisão. A gente não consegue tomar uma decisão com base em dados, porque eu nem tenho dados. E, ao mesmo tempo, eu tenho um setor que cresce, que carece de atenção, que carece de investimento e que ele está meio que descontrolado. E a gente já não pode só olhar para o passado, eu também já começo a ter que olhar para o futuro, começo a ter que fazer uma análise preditiva, identificando um pouco desses indicadores e tenho cada vez mais necessidade de dado, apesar de não ter acesso a essa informação. Pensando em suprir essa necessidade, a gente lançou, em maio, o Jano, é o espaço de inteligência da Sprint. Ele foi inspirado no deus romano Jano, de portas, começos e fins. E o Jano tinha a capacidade de planejar e olhar para o seu futuro ao mesmo tempo que ele via o passado. E ele se inspirava no passado para tomar suas decisões e ter melhores resultados no seu futuro. E é exatamente isso que a gente espera no setor de turismo, pelo menos com essa ferramenta. Tá aí o QR Code para vocês poderem também conhecer um pouquinho mais dela, mas eu posso mandar o link. E o Jano, então, ela centraliza informações de diversas fontes, com dados abertos, Big Data do Brasil inteiro num lugar. Organizada e atualizada, prontinha para consumo, com alguns cliques. Ótima deixa também para trabalhos acadêmicos, para que vocês possam ter dados organizados, filtrar por estado, por município, por mês, por ano, trazer, utilizando dados abertos e Big Data de fontes confiáveis como ANAC, NTT, CAGED, RAIS, otimizando esse processo de informação, de decisão e trazendo informações precisas e atualizadas. Então, quando vocês cadastrarem e se inscreverem, vocês vão chegar nessa carinha do Jano, essa é a plataforma, que tem aí, então, do lado de cá o menu com os seus módulos todos. Então, nesse momento, são 7 módulos: movimentação aérea, movimentação terrestre, movimentação de fronteiras, empresas com cadastro, mão de obra do CAGED, emprego no turismo na RAIS e o Big Data com buscas do Google a partir de um API nosso. E aí, na movimentação aérea, a gente consegue ver origens, destinos, companhias, assentos. Aqui nos passageiros, a gente consegue ver a oferta, a ocupação desses passageiros, sempre com filtro por mês, por ano, para que vocês possam acompanhar a curva disso, com dados históricos desde 2020. E vocês podem selecionar um estado ou um município para analisar ele tanto do ponto de vista nacional, como a chegada internacional e a chegada estrangeiros. Aqui é um zoom que a gente pode dar. A gente tem empresas do cadastro, então, com todas as nossas ofertas. E se vocês querem saber, aí dentro, aqui vai abrir, por exemplo, no Nordeste, qual é a oferta de empresas que trabalham com turismo. Ela está lá. Não quero o Nordeste todo, mas quero só um município. Quero só o estado, por exemplo, a Bahia. O que eu tenho de oferta da Bahia? Não quero a Bahia todo, quero só um município. Vou lá no município e seleciono. Agora a gente até atualizou e você pode digitar o nome do município e selecionar as informações. Aí a gente até colocou Guarambi, que é um município bem pequenininho, mas para mostrar que está todo mundo lá. Se é grande, se é pequeno, é possível. E vocês podem, inclusive, ver a oferta de hospedagem que tem cadastro, que está formalizado, que não está informal, com total de leitos acessíveis, total de UH e total de UHs acessíveis. Na mão de obra do CAGED, a gente vê as contratações e demissões do setor de turismo, podendo analisar pela categoria, alojamento, restaurante, olhando a evolução a cada mês de como é que está essa contratação, qual é a faixa salarial e a remuneração média, vendo também o sexo, qual é a relevância aqui do turismo para, no caso aqui, o Rio Grande do Sul. Tudo isso lá no painel do CAGED. Eu estou passando rápido porque depois vocês olham com mais calma e a gente também quer abrir para perguntas no final. O Buscas no Google, então, analisa como é que estão as pesquisas no Google, o que estão pesquisando. Aqui a gente está olhando o Brasil, pesquisando viagens no exterior, e Portugal está em primeiro com a cidade mais buscada, Lisboa. Mas se eu olho janeiro, a gente tem os Estados Unidos como o país mais buscado, diferente do mês anterior, e a gente vê quem está sendo buscado, quem teve maior crescimento. Então, aqui a gente tem um crescimento de Amsterdã de 25% a 50% de pesquisa. Se você quer fazer um anúncio, faça para vender Amsterdã. As pessoas estão procurando mais Amsterdã. Vou fazer para uma cidade que está diminuindo? Não está tendo interesse? Vamos aproveitar o momento de alta das pesquisas para publicar nosso anúncio lá, por exemplo, no Facebook. Os empregos no turismo, então, mostram o impacto econômico da atividade com
quantos postos de turismo a gente tem, quantos postos de emprego, atividade tem, também por estado, por região, por município, com a remuneração média, com a faixa etária média, com o tempo que as pessoas ficam no seu trabalho, grau de instrução, agrupamento, em que setor que ela está atuando, então alimentação, alojamento, onde que emprega mais. Nesse caso eu vou filtrar aqui Foz do Iguaçu, digitei ali Foz do Iguaçu e ele vai modular. E olha, o alojamento em Foz do Iguaçu é quase do mesmo tamanho que a alimentação, olha que incrível. É raro essa apresentação, mas a gente consegue analisar tudo isso a partir disso. No STI a gente vê a movimentação de fronteiras, ou seja, a chegada de turistas estrangeiros no nosso país. Na movimentação terrestre a gente vê a passagens de ônibus e onde está chegando, qual é a origem, qual é o destino, qual é o tipo de serviço e quantos bilhetes, né, quantas pessoas estão utilizando esse modal de transporte. E a gente ainda tem uma versão específica para destinos, com um recorte, porque se a gente for olhar só uma cidade nesse mundo todo de informação, ela se perde para os gestores públicos. Então a gente personaliza para um conjunto de municípios ou para um estado, trazendo um dashboard analítico, personalizando o módulo de buscas no Google e trazendo uma análise comparativa. Aqui é para vocês saberem de uma das coisas que a gente faz. O Jano ele é uma plataforma que sim processa muitos dados de Big Data, de fonte primária e de pesquisa, de algoritmos nossos próprios do Google, e que vocês podem entrar, navegar, testar. É uma ferramenta em monitoramento e melhoria contínua, com já alguns painéis previstos para serem lançados já no próximo ano, no próximo semestre, que vão incrementar ainda mais a plataforma. E ela tem esse propósito, reunir as informações, deixando essa informação acessível, qualificando o processo de decisão dos decisores, difundindo informação que, na teoria, todo mundo já deveria ter acesso, ampliando o tempo de dedicação em análise dessa informação, já que vocês já não vão mais precisar, vocês, gestores, empresários, não vão mais precisar procurar essa informação, ela já está organizada. E a gente acredita que isso vai levar, então, ao impulsionamento do turismo. Se vocês quiserem, também posso mandar esse link depois. Se cadastrem, podem entrar e navegar grátis por 7 dias. A gente tem aqui um trabalho específico acadêmico. Será que a gente consegue ampliar isso mais uns 7 dias para a gente coletar tudo? Pensa bem, planeja bem e a gente faz contato com a gente para a gente trabalhar com isso. Mas já fica também uma dica. Que tal pedir para a coordenação, ao invés de comprar livro para a biblioteca, trazer uma assinatura do Jano para que vocês usem na sala de aula, para que vocês utilizem como meio de pesquisa e possam, então, trazer para a academia também um pouco mais dessa informação. A gente percebe cada vez mais essa necessidade de inserir, né, os profissionais que estão indo para o mercado de trabalho dentro de ferramentas de inteligência, para que, então, vocês já saiam mais qualificados, sabendo usar, sabendo analisar, interpretar tudo isso. E a gente até vem trazendo, então, essa ferramenta com um custo bem diferenciado para academia, professores, mas propondo e instigando as universidades a trazerem isso para dentro da sua oferta, também com possibilidades de uma boa parceria, valores bastante atrativos, fica aí uma possibilidade. E agora sim, acho que a gente ainda tem mais uns 15, 20 minutinhos pela minha agenda para a gente bater papo, para a gente tirar dúvidas, para que vocês possam sanar as curiosidades e voltar naqueles pontos que forem mais importantes e que eu, por acaso, tenha passado rápido. Muito obrigada!